O estrondo de um prato quebrado ecoa pelas paredes da casa de fazenda. Você não consegue fazer nada direito. A voz grave de um homem ressoa, seguida pelo som inconfundível de uma cinta de couro sendo arrancada do cinto. Uma menina de 6 anos, com cabelos despenteados e avental muito grande para seu corpo frágil, encolhe-se no canto da cozinha. Papai, foi sem querer. Ela suplica, sua voz quase um sussurro. Lágrimas escorrem pelo rosto que parece ter esquecido como sorrir. O homem ergue a mão, seus olhos injetados de amargura. Ele está prestes a descarregar toda a sua frustração quando um relincho alto e furioso corta o ar. Na porta entreaberta, 2 olhos atentos observam tudo. O imponente cavalo, antes sempre obediente ao dono, parece entender o sofrimento da pequena. Naquele momento, algo desperta no animal que mudará para sempre o destino de todos naquela fazenda. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O estrondo do prato atingindo o chão ecoou pela cozinha desgastada da antiga fazenda, reverberando nas paredes descascadas como um prenúncio de tempestade. Maria Helena, com seus frágeis 6 anos e um avental 3 números maior que seu corpo miúdo, encolheu-se instintivamente no canto, seus olhos castanhos arregalados, fixos nos cacos de porcelana espalhados pelo piso de madeira gasta. Você não consegue fazer nada direito. A voz grave de Alberto trovejou pela cozinha, suas palavras carregadas de uma amargura que havia se entranhado em sua alma desde a falência. O som inconfundível do couro sendo arrancado do cinto cortou o ar, fazendo a pequena se encolher ainda, mais de seus cabelos despenteados, caindo sobre o rosto manchado de lágrimas. Papai, foi sem querer. Ela sussurrou, sua voz tremendo como uma folha ao vento. Seus dedos pequenos agarraram-se ao tecido puído do avental, procurando algum consolo naquele pedaço de pano que um dia pertencera à sua mãe. Do lado de fora da casa, nas sombras do crepúsculo, um par de olhos atentos observava a cena através da porta entreaberta da cozinha. Relâmpago, o imponente cavalo negro que há anos acompanhava Alberto, permanecia absolutamente imóvel, suas orelhas alertas captando cada som, cada soluço abafado. O animal, que carregava esse nome devido à estreita faixa branca que cortava seu pelo escuro como um raio noturno, havia sido testemunha silenciosa da transformação de seu dono. Vira quando a empresa próspera desmoronou, quando os credores bateram à porta, quando a mudança forçada para esta fazenda isolada trouxe consigo o peso esmagador do fracasso. Presenciara com uma compreensão que ia além do que se esperaria de um animal, o dia em que Helena, a esposa de Alberto, sucumbiu à doença, deixando um vazio que seu dono tentava preencher com raiva e ressentimento. Quantas vezes preciso repetir? Alberto avançou, sua sombra projetando-se ameaçadora sobre a filha. Uma criada faria melhor que você, sua mãe. Sua voz falhou por um instante, a menção de Helena trazendo uma onda de dor que ele rapidamente converteu em mais raiva. Sua mãe saberia como criar uma filha decente. Maria Helena tentou se fazer ainda menor, seus ombros tremendo com soluços contidos. Através das lágrimas, seus olhos encontraram os de Relâmpago na porta. Havia algo naquele olhar, uma profundidade, uma compreensão que parecia impossível para um animal comum. O cavalo moveu-se ligeiramente, suas patas inquietas sobre a terra batida. Seus músculos tensionaram-se sob o pelo lustroso, como se estivesse se preparando para alguma ação. Havia nele uma nobreza antiga, algo que remetia às histórias que Helena costumava contar à filha sobre animais guardiões, criaturas especiais, enviadas para proteger aqueles que mais precisavam. O som do cinto cortando o ar foi interrompido por um relincho grave, profundo como trovão distante.
Alberto parou, sua mão suspensa no ar, e virou-se lentamente para a porta. Relâmpago permanecia ali, sua presença imponente preenchendo o portal, os últimos raios do sol poente criando um halo dourado ao seu redor. "Como você saiu do estábulo?" Alberto murmurou, momentaneamente distraído de sua fúria. O cavalo manteve-se firme, seus olhos fixos nos do antigo mestre, como se o desafiasse. Maria Helena aproveitou aquele momento de hesitação para deslizar pela parede, afastando-se alguns centímetros. Seus pés descalços mal faziam barulho sobre o assoalho, mas cada pequeno movimento parecia ensurdecedor em seus ouvidos. O cavalo deu um passo à frente, adentrando parcialmente a cozinha. Havia algo em sua postura que fez Alberto recuar instintivamente, baixando o cinto. Por um breve momento, pai e animal se encararam, travando uma batalha silenciosa de vontades. "Volte para o estábulo", Alberto ordenou, mas sua voz carecia da convicção anterior. Relâmpago não se moveu, mantendo sua posição entre o homem e a criança. Naquela noite, enquanto as sombras se alongavam e o primeiro canto das corujas ecoava pelos campos, algo mudou na velha fazenda. Uma antiga magia, daquelas que vivem nas histórias sussurradas pelos mais velhos, começava a tecer seus fios invisíveis. E no centro dessa teia de destino, um cavalo, uma criança e um homem quebrado pela vida iniciavam uma jornada que nenhum deles poderia prever. Na manhã seguinte, o orvalho cobria os campos da fazenda como um manto de lágrimas congeladas. Maria Helena acordou antes do nascer do sol, como sempre fazia desde que sua mãe partira. Seus pequenos dedos tremiam enquanto abotoava o vestido surrado, presente de aniversário do ano anterior. Agora já curto demais para suas pernas que cresciam, apesar das adversidades. O espelho rachado do quarto refletia um rosto ainda marcado pelo choro da noite anterior, mas seus olhos guardavam uma curiosidade nova. A imagem de Relâmpago parado na porta da cozinha não abandonava seus pensamentos como uma fotografia impressa em sua memória. Havia algo diferente no modo como o cavalo a olhara, algo que lembrava as histórias que sua mãe contava sobre criaturas mágicas que protegiam crianças em perigo. Com passos silenciosos, ela desceu a escada que rangia sob seu peso mínimo. A casa estava mergulhada em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo ressonar distante de seu pai no quarto principal. As garrafas vazias na mesa da cozinha contavam a história da noite que se passara depois do incidente com o prato quebrado. Atravessando a cozinha na ponta dos pés, Maria Helena pegou uma maçã murcha da fruteira, seu café da manhã improvisado. O caminho até o estábulo estava coberto de orvalho, molhando seus pés descalços com água gelada. Mesmo assim, ela não hesitou. Algo a chamava, como uma melodia que só ela podia ouvir. Relâmpago já estava acordado, sua cabeça majestosa virando-se na direção da menina antes mesmo que ela alcançasse a porta do estábulo. Seus olhos profundos como poços de sabedoria antiga fixaram-se nela com uma intensidade que faria adultos se sentirem desconfortáveis. Mas Maria Helena não sentiu medo. "Você me protegeu ontem", ela sussurrou, aproximando-se devagar. O cavalo baixou a cabeça como se concordasse, suas narinas se dilatando para captar o cheiro da maçã que ela carregava. Mamãe sempre dizia que alguns animais são anjos disfarçados. Com dedos trêmulos, ela estendeu a maçã em sua direção. Relâmpago aceitou o presente com uma delicadeza surpreendente para um animal de seu porte, seus lábios aveludados roçando suavemente a palma da mão da menina. O gesto arrancou dela o primeiro sorriso genuíno em semanas. "Sabe, eu sinto falta dela todos os dias", Maria Helena continuou, sua voz baixinha ecoando no espaço acolhedor do estábulo. "Papai também sente, mas ele ficou diferente depois. E ela foi embora."
Às vezes, quando ele grita comigo, eu fecho os olhos e tento lembrar como era antes. Relâmpago escutava atentamente, suas orelhas movendo-se para acompanhar cada palavra. Quando ela terminou de falar, ele empurrou gentilmente seu ombro com o focinho, um gesto tão cheio de compreensão que fez os olhos da menina se encherem de lágrimas novamente. O som de passos pesados vindo da casa fez Maria Helena congelar. Alberto estava acordado. Em poucos segundos, sua voz rouca ecoaria pela propriedade, chamando-a para suas tarefas diárias. Mas antes que ela pudesse se afastar, Relâmpago fez algo extraordinário. Posicionou-se entre ela e a porta do estábulo, como havia feito na noite anterior. "Você vai me proteger de novo?" Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. O cavalo respondeu com um suave relincho, tão baixo que parecia mais um murmúrio de confirmação. Naquele momento, algo mudou no coração de Maria Helena. A solidão esmagadora que a acompanhava, desde a morte da mãe, pareceu diminuir um pouco. Ali, no abrigo do estábulo, ao lado daquele ser magnífico que parecia entender cada palavra não dita, cada dor silenciada, ela encontrou um fragmento da segurança que havia perdido. "Maria." "Helena!" A voz de Alberto cortou o ar da manhã como uma navalha. "Onde você se meteu, menina?" "Preciso ir." Ela sussurrou para Relâmpago, seus dedos pequenos acariciando uma última vez o pescoço forte do animal. "Mas vou voltar. Prometo." Enquanto corria de volta para a casa, seus pés deixando pequenas marcas na grama molhada, Maria Helena sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Era como se o mundo tivesse mudado durante aquela breve conversa no estábulo, como se as cores estivessem um pouco mais vivas, o ar um pouco mais leve. O que ela não sabia, enquanto se apressava para atender ao chamado do pai, era que aquela manhã marcava apenas o início. Relâmpago, parado na entrada do estábulo, observava sua pequena figura se afastando com a determinação silenciosa de quem aceita uma missão sagrada. A antiga magia que havia despertado na noite anterior começava a tecer sua teia com mais força, entrelaçando os destinos daquela criança solitária e seu recém-descoberto guardião. Os dias que se seguiram estabeleceram um novo ritmo na fazenda. Maria Helena acordava antes do amanhecer para seus encontros secretos com Relâmpago, momentos preciosos roubados da dureza de seus dias. O estábulo tornara-se seu refúgio, um espaço sagrado onde podia ser simplesmente uma menina de 6 anos, não a pequena adulta que seu pai exigia que fosse. Naquela manhã particular, o céu amanheceu pesado de nuvens escuras, prenunciando uma das temidas tempestades de primavera. Maria Helena estava no quintal, estendendo lençóis que pareciam enormes para seus braços pequenos, quando ouviu a conversa que mudaria tudo. A voz de seu pai, alterada pelo que ela reconhecia como sua terceira garrafa de cerveja do dia, chegava através da janela da cozinha. 500 é minha última oferta, João. Alberto falava ao telefone, sua voz carregada de desespero mal disfarçado. O cavalo vale 3 vezes isso, você sabe, mas preciso do dinheiro até o fim da semana. Maria Helena sentiu seu coração parar por um momento. Suas mãos pequenas agarraram o lençol com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Relâmpago, seu pai estava tentando vender Relâmpago. Não me importa o que você vai fazer com ele depois. A voz de Alberto continuou. Cada palavra uma punhalada no coração da menina. Só preciso do dinheiro. Tenho dívidas para pagar. Do outro lado do quintal, no estábulo, Relâmpago agitou-se inquieto, como se pudesse sentir a perturbação da pequena amiga. Seu relincho suave cortou o ar pesado da manhã, chamando a atenção de Maria Helena, que abandonou os lençóis e correu em sua direção, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ele quer te vender.
Ela sussurrou, abraçando o pescoço forte do animal. Para um homem mau. Eu ouvi sobre ele na vila. Todos dizem que ele machuca os cavalos. Relâmpago permaneceu extraordinariamente quieto, seus olhos inteligentes fixos na menina enquanto ela desabafava. O vento começava a soprar mais forte, balançando os lençóis esquecidos no varal, como fantasmas brancos dançando na tempestade iminente. Maria Helena! O grito de Alberto soou da casa. Onde você se meteu? Esses lençóis precisam ser recolhidos antes da chuva. A menina se afastou relutante de seu amigo, mas antes que pudesse sair do estábulo, Relâmpago fez algo incomum. Pegou delicadamente a barra de seu vestido com os dentes, impedindo-a de sair. Tenho que ir, ela sussurrou, confusa com o comportamento do animal. Ele vai ficar bravo se os lençóis molharem, mas Relâmpago não soltou. Seus olhos pareciam mais intensos que nunca, como se tentasse comunicar algo urgente. Um trovão distante ribombou, fazendo Maria Helena tremer. Menina! A voz de Alberto estava mais próxima agora, acompanhada pelo som de seus passos pesados na terra batida do quintal. Foi quando Maria Helena notou algo diferente no comportamento de Relâmpago. O cavalo começou a empurrá-la gentilmente para o fundo do estábulo, onde fardos de feno criavam sombras acolhedoras. Ela nunca o tinha visto agir assim, com tanta urgência deliberada. Os passos de Alberto ficaram mais próximos, acompanhados pelo tilintar inconfundível de garrafas vazias em seus bolsos. O som fez Maria Helena encolher-se instintivamente, permitindo que Relâmpago a guiasse para trás dos fardos. Onde está você, sua peste? A voz de seu pai estava perigosamente próxima agora, carregada daquele tom que ela aprendera a temer. Relâmpago moveu-se para a entrada do estábulo, sua postura mudando sutilmente. Havia uma tensão em seus músculos que Maria Helena nunca tinha notado antes, uma energia contida que parecia eletrizar o ar ao seu redor. Alberto apareceu na porta, sua figura cambaleante recortada contra o céu escurecido. Você viu aquela inútil? Ele perguntou ao cavalo, como se esperasse uma resposta. Os lençóis estão todos sujos agora. Vou ter que ensiná-la mais uma lição sobre responsabilidade. O trovão soou novamente, mais próximo desta vez, e Relâmpago empinou, levemente, suas patas dianteiras deixando o chão por um instante. O movimento inesperado fez Alberto recuar, tropeçando em seus próprios pés. Que diabos deu em você? Ele murmurou, sua raiva momentaneamente redirecionada para o animal. Está estranho desde aquela noite na cozinha. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, grossas e pesadas, criando manchas escuras na terra do quintal. Maria Helena, escondida atrás dos fardos, observava a cena com o coração acelerado, percebendo pela primeira vez o verdadeiro poder que residia em seu amigo silencioso. A tempestade estava chegando, não apenas no céu, mas também nos corações daqueles que habitavam a velha fazenda. E como os raios, que agora riscavam o horizonte, algumas verdades estavam prestes a iluminar a escuridão com sua luz implacável. A tempestade durou toda a tarde, transformando o quintal da fazenda em um lamaçal traiçoeiro. Quando finalmente amansou, já era quase noite, e Maria Helena estava encolhida em seu quarto, os joelhos doloridos do castigo que recebera por causa dos lençóis sujos. Através da janela embaçada, ela observava as últimas gotas de chuva caírem, criando círculos concêntricos nas poças d'água. Foi então que notou um movimento incomum próximo ao estábulo. Relâmpago estava inquieto, andando de um lado para outro na entrada, seu comportamento tão diferente do normal que fez a menina esquecer momentaneamente suas dores. Havia algo no ar,
uma energia estranha que parecia fazer o próprio tempo se curvar. No andar de baixo, Alberto roncava em sua poltrona predileta, as garrafas vazias aos seus pés, contando a história de mais uma tarde perdida no esquecimento. Artificial. Maria Helena aproveitou a oportunidade para escorregar pela escada, cada degrau, um exercício de paciência e coragem para não fazer barulho. A chuva havia deixado o ar mais frio e seu vestido fino oferecia pouca proteção contra a brisa noturna. Mesmo assim, ela atravessou o quintal encharcado, seus pés afundando na lama até chegar ao estábulo. Relâmpago a recebeu com um relincho suave, quase como um sussurro de alívio. Também estava preocupado comigo? Ela perguntou baixinho, encostando a testa no focinho aveludado do animal. Foi quando notou algo diferente. Pendurado em um prego na parede do estábulo, estava um velho xale que ela reconheceu imediatamente. Era de sua mãe. Com mãos trêmulas, Maria Helena pegou o xale. O tecido, embora desbotado pelo tempo, ainda guardava traços do perfume que Helena costumava usar. Como isso veio parar aqui? Ela murmurou, mais para si mesma do que para Relâmpago. O cavalo respondeu empurrando gentilmente um baú meio escondido entre os fardos de feno. Maria Helena nunca tinha notado sua presença antes. Era uma dessas antigas caixas de madeira, com entalhes delicados nas laterais e uma fechadura ornamentada já sem o cadeado. Com o coração acelerado, ela se ajoelhou ao lado do baú. Quando levantou a tampa, o cheiro de sua mãe se intensificou, trazendo com ele uma onda de memórias, que quase a derrubou. Dentro havia vários objetos cuidadosamente guardados, cartas amareladas pelo tempo, fotografias antigas, um diário com capa de couro gasto. Mamãe guardava as coisas dela aqui, Maria Helena sussurrou, pegando uma das fotografias. Nela, Helena sorria radiante ao lado de Relâmpago, uma versão mais jovem do cavalo, seu pelo negro brilhando sob o sol. No verso, uma data de 5 anos atrás e uma mensagem. Meu guardião fiel, sempre me protegendo. As palavras fizeram algo despertar na memória da menina. Sua mãe costumava contar histórias sobre Relâmpago, histórias que Alberto sempre dispensava como bobagens supersticiosas. Helena dizia que o cavalo tinha sido um presente de sua própria mãe, seguindo uma tradição familiar antiga. Então, você já era especial antes, Maria Helena falou, olhando para Relâmpago com novos olhos. O cavalo inclinou a cabeça, seus olhos brilhando com uma sabedoria ancestral que parecia confirmar suas suspeitas. Folheando o diário, ela encontrou mais evidências. Helena havia documentado diversos momentos em que Relâmpago demonstrara um comportamento extraordinário, prevendo tempestades antes que qualquer sinal aparecesse no céu, encontrando pessoas perdidas na propriedade, até mesmo alertando sobre um incêndio antes que as chamas se tornassem visíveis. Por isso papai quer te vender, ela murmurou, as peças se encaixando em sua mente. Ele nunca acreditou nas histórias da mamãe. Nunca entendeu o quanto você é especial. Relâmpago respondeu com um suave relincho, como se confirmasse suas palavras. Lá fora, a noite havia se instalado completamente, e uma lua cheia começava a espreitar por entre as nuvens que se dissipavam. Maria Helena continuou explorando o conteúdo do baú, cada objeto revelando mais sobre a conexão profunda que sua mãe tinha com o cavalo e com as tradições antigas que Alberto tanto desprezava. Havia anotações sobre rituais de proteção, histórias passadas de geração em geração, e até mesmo um mapa detalhado da região, marcado com locais considerados sagrados pela família de Helena. Um trovão distante fez a menina se sobressaltar. A tempestade estava retornando, mais forte desta vez. Relâmpago moveu-se inquieto, suas orelhas se movendo em direção à casa. Maria Helena entendeu o aviso.
Precisava voltar antes que seu pai acordasse. Guardando cuidadosamente tudo de volta, no baú, ela manteve apenas o xale de sua mãe, enrolando-o em torno dos ombros como um abraço há muito perdido. Vou voltar amanhã, prometeu ao cavalo, seu coração mais leve, apesar das preocupações que a cercavam. Enquanto caminhava de volta para casa, protegida pelo xale que carregava tantas memórias, Maria Helena sentiu uma certeza crescer em seu coração. Não podia permitir que seu pai vendesse Relâmpago. O cavalo não era apenas um animal, era um guardião, um protetor ligado à sua família por laços mais profundos do que Alberto poderia compreender. A manhã nasceu cinzenta e fria, o tipo de dia que fazia os ossos doerem e as juntas rangerem. Maria Helena estava na cozinha preparando o café da manhã, suas pequenas mãos tremendo enquanto tentava não derramar o leite fervente, quando ouviu o som de um carro se aproximando pela estrada de terra. Visitantes eram raros na fazenda desde a morte de Helena. Alberto havia cortado praticamente todos os laços sociais, preferindo o isolamento e a companhia de suas garrafas. Por isso, o ronco de um motor diesel quebrando o silêncio da manhã era algo digno de atenção. Pela janela da cozinha, Maria Helena viu uma caminhonete velha estacionando no pátio. O homem que desceu do veículo era corpulento, com um chapéu, gasto cobrindo parcialmente seu rosto marcado pelo tempo. Havia algo em sua postura que a fez se encolher instintivamente, uma dureza, uma frieza que lembrava as cobras que às vezes encontrava no quintal. João! A voz de Alberto soou do andar de cima, mais clara que o normal, sem o arrastar de palavras típico das manhãs. Chegou cedo. Maria Helena sentiu seu coração apertar. João, o homem que queria comprar Relâmpago. Seus dedos apertaram o xale de sua mãe, que ela não tinha largado desde a noite anterior, buscando coragem nas memórias que o tecido carregava. O dinheiro tá no carro. A voz de João era áspera como lixa. Cadê o cavalo? Do estábulo veio um relincho, agitado. Relâmpago podia sentir a tensão no ar, sua inquietação ecoando pela propriedade como um aviso. Maria Helena viu quando seu pai desceu as escadas apressadamente, ainda abotoando a camisa, um sorriso forçado no rosto que há tanto tempo havia esquecido como sorrir de verdade. Vamos lá ver ele. Alberto gesticulou em direção ao estábulo. Mas primeiro, que tal um café? A Maria Helena acabou de preparar. A menina estremeceu ao ouvir seu nome. Não queria ficar no mesmo ambiente que aquele estranho, mas sabia que não tinha escolha. Com mãos trêmulas, serviu 2 xícaras de café, colocando-as sobre a mesa gasta da cozinha. Bonita sua menina, João comentou quando ela se aproximou, seus olhos pequenos a examinando de uma maneira que a fez querer correr e se esconder. Mas meio magrinha, não? Precisa alimentar melhor essa criança, Alberto. Alberto riu sem graça, um som forçado que não alcançava seus olhos. Ela come bem, só é miúda mesmo, puxou a mãe. A menção de Helena trouxe um silêncio pesado para a cozinha. Maria Helena aproveitou a oportunidade para escorregar para fora, seu coração batendo como um passarinho assustado no peito. Precisava chegar até Relâmpago antes deles. O ar frio da manhã mordeu seu rosto quando ela correu pelo quintal, seus pés descalços, encontrando poças da chuva da noite anterior. Relâmpago a esperava na entrada do estábulo, mais agitado que o normal, seus cascos batendo inquietos no chão de terra. Eles vieram te buscar, ela sussurrou abraçando o pescoço forte do animal. Mas não vou deixar, prometo. O cavalo respondeu pressionando o focinho contra seu ombro, um gesto de consolo que fez as lágrimas que ela estava segurando finalmente transbordarem. No bolso do avental, ela ainda carregava uma página do diário. De sua mãe, arrancada na noite anterior, uma que falava sobre os sinais que os animais guardiões davam quando sentiam perigo.
As vozes dos homens se aproximavam do estábulo, trazendo com elas o cheiro de café e cigarro barato. Maria Helena se escondeu num canto escuro, observando quando seu pai e João entraram. O visitante examinou Relâmpago com olhos calculistas, como se avaliasse uma mercadoria qualquer. Bom porte, ele comentou, circulando o animal. Mas tem idade já. Pro que eu quero, vai servir uns 2 anos no máximo. Do que você está falando? Maria Helena não conseguiu se conter, saindo de seu esconderijo. O que vai fazer com ele? Maria Helena! Alberto repreendeu, sua voz carregando aquele tom de aviso que ela conhecia bem demais. Volte já para dentro. Mas antes que ela pudesse se mover, João soltou uma risada seca. Trabalho pesado, menina. Tenho uma pedreira. Cavalos fortes como esse ajudam a puxar as cargas. O horror da revelação atingiu Maria Helena como um soco. Pedreiras eram conhecidas por sugar a vida dos animais em poucos anos, transformando cavalos orgulhosos em sombras quebradas de si mesmos. Relâmpago, como se entendesse a conversa, empinou levemente, seus olhos fixos em João, com uma intensidade que fez o homem dar um passo para trás. Ele é meio temperamental às vezes. Alberto se apressou em explicar, lançando um olhar preocupado para a filha. Mas nada que um bom treinamento não resolva. As palavras de seu pai soaram vazias no estábulo, ecoando contra as paredes de madeira como mentiras mal contadas. Maria Helena sentiu algo despertar dentro de si, uma força que não sabia que possuía, alimentada pelas memórias de sua mãe e pelo amor por seu guardião silencioso. O resto daquela manhã se arrastou como uma eternidade. João havia partido com a promessa de retornar no dia seguinte para buscar Relâmpago, deixando para trás um envelope gordo de dinheiro e um peso insuportável no coração de Maria Helena. A menina observava da janela de seu quarto enquanto seu pai contava e recontava as notas, um sorriso amargo brincando em seus lábios ressecados. R$ 500. Ela o ouviu murmurar para si mesmo. Não é muito, mas vai servir para começar a pagar o João Paulo. Pelo menos ele para de me ameaçar por um tempo. Maria Helena abraçou o xale de sua mãe com mais força. As palavras de Helena ecoavam em sua mente, vindas das páginas do diário que havia encontrado. Os guardiões não são propriedade de ninguém. Eles escolhem a quem proteger, e esse vínculo é sagrado. Quebrá-lo traz consequências que vão além da nossa compreensão. Lá fora, nuvens escuras começavam a se formar novamente, como se o próprio céu respondesse à tristeza que pairava sobre a fazenda. Relâmpago estava inquieto em seu estábulo, seus relinchos ocasionais soando como lamentos ao vento que começava a soprar. A menina desceu as escadas silenciosamente, seus pés descalços mal fazendo barulho no assoalho velho. Na cozinha, encontrou seu pai sentado à mesa, uma garrafa pela metade ao seu lado. Suas mãos tremiam levemente enquanto contava o dinheiro pela 3ª vez. Papai, ela chamou suavemente, reunindo toda a coragem que seus 6 anos permitiam. Por favor, não vende o Relâmpago. Alberto ergueu os olhos e por um breve momento, Maria Helena viu algo diferente neles. Uma sombra de dúvida, talvez até um lampejo do homem que ele costumava ser antes da morte de Helena. Não, tenho escolha, Maria, ele respondeu, sua voz mais suave que o normal. As dívidas, você não entende essas coisas. É muito pequena ainda. Mas ele era especial para a mamãe, ela insistiu, dando um passo à frente. Ela escreveu sobre ele no diário dela. Ele é um guardião, papai, como nas histórias antigas. A menção do diário fez Alberto se endireitar na cadeira. Onde você achou isso? No estábulo, Maria Helena respondeu, sua voz tremendo levemente.
Tinha um baú com as coisas da mamãe. Ela escreveu tudo sobre o relâmpago, sobre como ele protege nossa família. Bobagens! Alberto bateu na mesa com força, fazendo a garrafa chacoalhar. Sua mãe e essas histórias, foi por isso que ela... Ele parou abruptamente, como se tivesse chegado perto demais de uma verdade que não queria enfrentar. Um trovão distante ribombou, fazendo as janelas estremecerem. Do estábulo veio um relincho alto e claro, como se relâmpago respondesse ao chamado do céu. Ele vai morrer na pedreira, Maria Helena disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. O homem disse que só vai durar 2 anos. Mamãe nunca ia querer isso. Não me diga o que sua mãe ia querer, Alberto gritou, levantando-se tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Helena não está mais aqui. Ela nos deixou, e agora tenho que fazer o que posso para sobreviver. Maria Helena recuou um passo, mas não fugiu. Algo da força de sua mãe parecia fluir através do xale em seus ombros, dando-lhe uma coragem que ela não sabia que possuía. Ela não nos deixou porque quis, a menina sussurrou. Ela ficou doente. E antes de ir, ela confiou o relâmpago a nós. Ele é mais que um cavalo, papai. Ele é família. As palavras pairaram no ar como a eletricidade antes de um raio. Alberto ficou imóvel, seu rosto uma máscara de emoções, contraditórias. Por um momento, Maria Helena viu lágrimas se formando nos olhos do pai, mas ele as afastou com um gesto brusco. Vá para seu quarto, ele ordenou, sua voz rouca. E não quero mais ouvir uma palavra sobre isso. O cavalo será vendido amanhã e é final. Mas enquanto subia as escadas, suas pernas tremendo com o esforço de não desabar ali mesmo, Maria Helena tomou uma decisão. As palavras de sua mãe, no diário, ecoavam em sua mente. Às vezes, precisamos ser corajosos não apenas por nós mesmos, mas por aqueles que dependem de nossa proteção. A tempestade estava chegando, seus primeiros pingos batendo contra as janelas como um prelúdio do que estava por vir. No estábulo, Relâmpago continuava inquieto, como se sentisse que algo importante estava prestes a acontecer. E na pequena janela do sótão, uma menina de 6 anos começava a traçar um plano. Suas mãos pequenas, apertando o xale de sua mãe, como se buscasse nele a sabedoria necessária para o que precisava fazer. A noite caiu sobre a fazenda como um manto pesado, trazendo consigo uma tempestade que parecia diferente de todas as outras. Os relâmpagos riscavam o céu em padrões estranhos, como se escrevessem mensagens em uma língua há muito esquecida. Maria Helena estava sentada em sua cama, ainda vestida, o xale de sua mãe firmemente enrolado em seus ombros pequenos. Esperou, contando os trovões, até que o som familiar dos roncos de seu pai ecoasse pelo corredor. As garrafas vazias na mesa da cozinha garantiriam que seu sono fosse profundo o suficiente para o que ela precisava fazer. Com movimentos calculados que havia ensaiado mentalmente durante toda a tarde, pegou a pequena mochila que havia preparado, dentro apenas o diário de sua mãe, um pedaço de pão e uma maçã. A chuva tamborilava no telhado enquanto ela descia as escadas. Cada degrau um exercício de coragem e determinação. Um trovão particularmente forte fez as janelas estremecerem, mas ela não se assustou. Havia algo reconfortante na tempestade, como se a própria natureza estivesse conspirando para encobrir sua fuga. O caminho até o estábulo nunca pareceu tão longo. A lama sugava seus pés descalços, e a chuva gelada penetrava através do tecido fino de seu vestido, mas ela não hesitou. Relâmpago a esperava, como se soubesse que ela viria. Seus olhos brilhavam na escuridão com uma inteligência que ia além da compreensão humana. Vamos fugir, ela sussurrou, sua voz quase perdida no barulho da tempestade. Não, e posso deixar eles te levarem para a pedreira.
O cavalo baixou a cabeça, permitindo que ela acariciasse seu focinho molhado. Havia uma compreensão mútua entre eles, um acordo silencioso que transcendia palavras. Maria Helena sabia, com a certeza absoluta que só uma criança pode ter, que Relâmpago a protegeria. Com mãos trêmulas, ela começou a soltar as amarras que prendiam o cavalo. Suas mãos pequenas lutavam com os nós, tornados ainda mais difíceis pela chuva que não dava. Trégua foi quando um ruído a fez congelar, passos na lama, aproximando-se do estábulo. Maria Helena, a voz de Alberto cortou através da tempestade como uma navalha. O que pensa que está fazendo? Ela se virou lentamente, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Seu pai estava parado na entrada do estábulo, a silhueta recortada pelos relâmpagos que continuavam a riscar o céu. Em sua mão, a cinta de couro que tanto a aterrorizava. Não posso deixar você vender ele, papai, ela respondeu, sua voz pequena, mas firme. A mamãe não ia querer isso. Sua mãe está morta, Alberto gritou avançando um passo. O cheiro de álcool em seu hálito era perceptível mesmo através da chuva. E você vai aprender a não me desobedecer. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Antes que Alberto pudesse dar outro passo, Relâmpago se moveu. Com um movimento fluido, o cavalo se colocou entre pai e filha. Sua postura não mais a de um animal domesticado, mas a de um guardião ancestral cumprindo seu dever sagrado. Saia da frente! Alberto ordenou, mas sua voz tremeu levemente. Havia algo no olhar do cavalo que o fez hesitar. Uma força antiga que nem mesmo o álcool em seu sangue podia ignorar. Maria Helena sentiu uma energia estranha percorrer seu corpo, como se o poder protetor de Relâmpago fluísse através dela também. Com um movimento que pareceu vir de algum lugar, além de sua própria vontade, ela subiu nas costas do cavalo, agarrando-se à sua crina molhada. Você não pode fazer isso! Alberto avançou novamente, a cinta erguida. Desça já daí! Mas Relâmpago tinha outros planos. Com um relincho que soou como um trovão, ele se ergueu nas patas traseiras, sua silhueta majestosa iluminada por um raio que cortou o céu exatamente naquele momento. Alberto cambaleou para trás, caindo na lama do estábulo. Papai, Maria Helena chamou, sua voz carregando uma maturidade além de seus anos. A mamãe dizia que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Você já perdeu ela, não quero perder você também. As palavras atingiram Alberto como um golpe físico. Ele ficou ali, caído na lama, olhando para sua pequena filha montada no imenso cavalo negro, o chale de Helena flutuando ao vento como uma bandeira de resistência. Por um momento, a máscara de amargura que havia se tornado seu rosto habitual pareceu rachar. Relâmpago deu um passo à frente, ainda mantendo-se entre pai e filha, mas sua postura havia mudado sutilmente. Não mais ameaçadora, mas expectante, como se esperasse uma decisão que poderia mudar o destino de todos ali presentes. O silêncio que se seguiu pareceu congelar o tempo dentro do estábulo. A chuva continuava caindo lá fora, mas seu som havia se tornado distante, como se o mundo estivesse contendo a respiração. Alberto permanecia no chão, sua roupa encharcada e suja de lama, olhando para sua filha como se a visse pela primeira vez. De Maria Helena, ainda montada em Relâmpago, sentia seu coração bater em um ritmo estranho, como se estivesse sincronizado com os trovões que continuavam a ribombar no céu. O chale de sua mãe, agora completamente molhado, pesava em seus ombros não apenas com água, mas com o peso da responsabilidade que havia assumido. Você é igualzinha a ela. Alberto finalmente falou, sua voz rouca e quebrada. O mesmo olhar, a mesma teimosia. Ele soltou a cinta que caiu na lama com um baque surdo.
Helena sempre dizia que esse cavalo era especial. Um relâmpago iluminou o interior do estábulo, revelando lágrimas no rosto de Alberto, que se misturavam com a água da chuva. Maria Helena sentiu algo mudar no ar, como se uma porta há muito fechada começasse lentamente a se abrir. Ela tentou me contar tantas vezes, ele continuou, agora falando mais para si mesmo do que para a filha, sobre os guardiões, sobre as tradições da família dela. Eu nunca quis ouvir. Achava que eram apenas histórias tolas de gente do interior. Relâmpago. Moveu-se levemente, seu corpo poderoso ainda servindo como barreira protetora, mas sua postura havia suavizado. Seus olhos inteligentes alternavam entre pai e filha, como se avaliasse a situação com uma sabedoria antiga. A mamãe escreveu sobre isso no diário. Maria Helena disse suavemente. Ela disse que alguns animais são escolhidos para proteger famílias especiais, que eles podem ver coisas que nós não vemos. Alberto se levantou lentamente, suas pernas tremendo, não apenas pelo álcool em seu sistema, mas pelo peso das revelações que pareciam desabar sobre ele. Na noite em que na última noite, ele engasgou com as palavras. Relâmpago ficou inquieto o dia todo. Tentou impedir que ela saísse para buscar o médico na cidade. Eu não deixei ele ir com ela. Achei que estava apenas agitado por causa da tempestade. A menina sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, contrastando com a chuva fria. Ele sabia, ela sussurrou. Ele tentou avisar. E agora ele está tentando proteger você. Alberto deu um passo hesitante em direção ao cavalo. De mim, do que eu me tornei. Relâmpago manteve-se firme, mas algo em sua postura mudou sutilmente. Havia uma expectativa no ar, como se o próprio universo aguardasse a próxima ação de Alberto. Eu sinto tanta falta dela, ele confessou, sua voz quase um sussurro. Tanto que às vezes não consigo respirar. E quando olho para você, vejo ela em cada gesto, cada palavra. Tem sido mais fácil beber até esquecer do que enfrentar essa dor. Maria Helena sentiu o relâmpago se mover sob ela, dando um passo na direção de seu pai. O movimento foi tão suave que ela mal precisou se segurar para manter o equilíbrio. A mamãe dizia que a dor só tem poder sobre a gente quando tentamos fugir dela. Ela falou, citando uma das passagens do diário que havia decorado, que precisamos abraçar nossa tristeza para poder deixá-la ir. Alberto estendeu uma mão trêmula em direção ao cavalo, que pela primeira vez, desde o início do confronto, baixou sua cabeça em sua direção. O gesto foi como uma bênção silenciosa, uma ponte sendo reconstruída sobre um abismo que parecia intransponível momentos antes. Me perdoa, pequena, ele sussurrou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Pelo que me tornei, pelo que fiz com você, sua mãe nunca me perdoaria se visse no que transformei nossa família. A tempestade lá fora começou a amansar, como se respondesse à mudança na atmosfera dentro do estábulo. Os trovões se tornaram mais distantes e a chuva começou a diminuir sua intensidade. Ela perdoaria sim, Maria Helena respondeu com a sabedoria inocente das crianças. Ela sempre dizia que o amor verdadeiro sabe perdoar, mas primeiro você precisa querer mudar, papai. Relâmpago relinhou suavemente, como se concordasse com as palavras da menina. Seu corpo poderoso, que momentos antes havia sido uma barreira intransponível, agora parecia um porto seguro, onde pai e filha poderiam começar a reconstruir os laços que haviam sido tão duramente testados. O amanhecer encontrou pai e filha ainda no estábulo, sentados sobre um fardo de feno seco. A tempestade havia passado, deixando para trás um ar lavado e um silêncio diferente, como se o próprio universo estivesse dando espaço para que as palavras tanto tempo contidas finalmente encontrassem seu caminho. Maria Helena folheava o diário de sua mãe,
mostrando a Alberto as passagens que havia descoberto sobre Relâmpago e os Guardiões. O cavalo permanecia próximo, sua presença uma âncora silenciosa naquele momento de reconexão. "Olha, papai!" Ela apontou para uma página específica, onde a letra delicada de Helena dançava entre desenhos de cavalos e símbolos antigos. A mamãe escreveu que Relâmpago veio de uma linhagem especial. A família dela criava esses cavalos há gerações. Alberto pegou o diário com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as palavras que havia se recusado a considerar por tanto tempo. "Sua avó deu Relâmpago para Helena no dia do nosso casamento", ele murmurou, a memória emergindo como um peixe em águas profundas. Ela insistiu que era mais que um presente, era uma responsabilidade sagrada. A vovó sabia que ele era um guardião? Maria Helena perguntou, seus olhos brilhando com curiosidade. "Sim", Alberto respondeu, virando as páginas com cuidado reverente. "Ela tentou me explicar, mas eu estava tão focado em meus negócios, em construir um futuro moderno para nossa família. Achei que eram apenas superstições de gente do interior." Relâmpago se aproximou, seu focinho gentilmente tocando o ombro de Alberto. O gesto, tão simples, mas carregado de significado, fez o homem engolir em seco. "Sua mãe costumava trazer você aqui quando era bebê", ele continuou, sua voz embargada pela emoção. "Passava horas sentada neste mesmo fardo de feno, você no colo dela, contando histórias sobre os guardiões." Relâmpago ficava exatamente assim, sempre próximo, sempre atento. Maria Helena encostou a cabeça no braço do pai, um gesto tão natural quanto inesperado. Ela escreveu que os guardiões são como anjos de 4 patas. Ela disse suavemente que eles enxergam nossa alma, não apenas nosso corpo. Alberto fechou os olhos por um momento, deixando que as palavras de sua filha penetrassem as camadas de amargura que havia construído ao redor de seu coração. E o que mais ela escreveu? Que eles nunca desistem da gente, a menina respondeu, sua voz ganhando força. Mesmo quando a gente desiste da gente mesmo. O sol da manhã começava a entrar pelas frestas do estábulo, criando feixes dourados que dançavam no ar ainda úmido. Um deles iluminou o envelope com o dinheiro que João havia deixado, ainda no bolso da camisa encharcada de Alberto. "Não posso vender ele", Alberto disse finalmente, pegando o envelope. "Nunca deveria ter considerado isso." "Mas e as dívidas, papai?" Maria Helena perguntou, a preocupação além de sua idade transparecendo em sua voz. Alberto olhou para o cavalo, que o observava com aqueles olhos profundos e sábios. "Encontraremos outro jeito. Helena sempre dizia que há mais de um caminho para cada destino." "O diário!" Maria Helena exclamou de repente, folheando rapidamente as páginas até encontrar o que procurava. A mamãe escreveu sobre a capela nas colinas. Ela disse que a bisavó ainda mora lá cuidando do lugar, que é um lugar sagrado para a família. Alberto sentiu seu coração apertar. A capela nas colinas. Há quanto tempo não pensava naquele lugar? Helena havia implorado para visitá-lo quando ficou doente, acreditando que as águas da fonte antiga tinham poder de cura. Ele havia se recusado, muito cético, muito moderno, para acreditar em tais coisas. "Sua bisavó", ele murmurou, a culpa pesando em suas palavras. "Ela nunca conheceu você. Helena queria tanto te levar até ela." Relâmpago relinchou suavemente, como se aprovasse o rumo da conversa. Seus olhos pareciam brilhar com uma luz própria, refletindo os raios do sol que agora entravam com mais força no estábulo. "Podemos ir até lá?" E Maria Helena perguntou, esperança colorindo sua voz. A mamãe escreveu que a bisavó conhece todas as histórias antigas, que ela entende os guardiões melhor que ninguém. Alberto olhou para sua filha, tão pequena e ainda assim tão sábia.
depois para Relâmpago, o fiel guardião que nunca havia desistido deles, mesmo quando ele próprio havia perdido o rumo. Uma decisão começou a se formar em seu coração, tão clara quanto o nascer do sol que agora banhava a fazenda em luz nova. O sol já estava alto quando Alberto e Maria Helena terminaram de se preparar para a jornada. A menina havia trocado seu vestido molhado por um mais quente e o xale de sua mãe, agora seco, repousava em seus ombros como um manto protetor. Alberto, com as mãos ainda trêmulas pela abstinência forçada, reuniu algumas provisões em uma bolsa de couro gasta. A capela fica a 1 dia de viagem, ele explicou, consultando um antigo mapa que encontraram entre as páginas do diário. Teremos que partir agora se quisermos chegar antes do anoitecer. Maria Helena observava seu pai com uma mistura de esperança e apreensão. Era estranho vê-lo assim, sóbrio e focado, tão diferente do homem que havia se tornado nos últimos anos. Suas mãos, que nas últimas noites só sabiam segurar garrafas, agora se moviam com propósito, preparando Relâmpago para a viagem. "E o João?" ela perguntou baixinho, o medo ainda presente em sua voz. "Ele vai vir buscar o Relâmpago hoje." Alberto parou o que estava fazendo, sua expressão endurecendo por um momento. "Deixei o dinheiro e um bilhete na caixa de correio." Ele respondeu, sua voz firme. "Expliquei que mudei de ideia, que há coisas mais importantes que dinheiro." Relâmpago. Como se entendesse a conversa, relinchou suavemente. O cavalo parecia diferente naquela manhã, mais altivo, como se soubesse que estava prestes a cumprir um papel importante na história de sua família. Sua mãe escreveu sobre o caminho até a capela. Alberto continuou, seus dedos traçando uma linha no mapa amarelado. Ela dizia que não é apenas uma viagem física, que o caminho em si é sagrado, parte de um ritual antigo de sua família. Maria Helena abriu o diário, encontrando a página que falava sobre a jornada. Ela escreveu que precisamos parar em 3 lugares especiais. A menina leu em voz alta. Lugares onde os guardiões descansaram ao longo dos séculos. O primeiro local marcado no mapa era uma antiga fonte de pedra, meio escondida entre árvores centenárias. Segundo o diário, era ali que os viajantes paravam para purificar seus corações antes de seguir viagem. Sua mãe costumava dizer que cada parada tem um significado. Alberto falou, ajudando Maria Helena a subir em Relâmpago. A fonte para limpar o passado, o carvalho antigo para fortalecer o presente e a pedra sagrada para abençoar o futuro. Ele montou atrás da filha, seus braços envolvendo-a protetoramente. Era a primeira vez em muito tempo que estavam tão próximos fisicamente, e Maria Helena podia sentir como as mãos de seu pai tremiam levemente. Enquanto deixavam a fazenda para trás, o sol da manhã pintava sombras longas no chão encharcado pela tempestade da noite anterior. O ar estava limpo e fresco, carregando o cheiro de terra molhada e promessas novas. A mamãe dizia que cada guardião conhece o caminho de cor. Maria Helena comentou, suas pequenas mãos acariciando a crina de Relâmpago. Que eles guardam a memória de todas as viagens que já fizeram. Como que respondendo às suas palavras, Relâmpago tomou um caminho à esquerda sem qualquer orientação, seus cascos encontrando uma trilha antiga quase invisível entre a vegetação. Alberto consultou o mapa, surpreso. Ele está certo, murmurou, mais para si mesmo do que para sua filha. Este é exatamente o caminho que Helena descreveu. A manhã avançava enquanto eles cavalgavam, pai e filha gradualmente se acostumando com a proximidade um do outro. De vez em quando, Alberto apontava para alguma planta ou pássaro que Helena costumava mencionar em suas histórias, e Maria Helena bebia cada palavra, como terra seca absorvendo água depois de longa estiagem.
Próximo ao meio-dia, Relâmpago diminuiu o passo, suas orelhas se movendo com interesse. O som de água corrente chegou até eles, e logo a antiga fonte emergiu entre as árvores, exatamente como descrita no diário. É aqui, Maria Helena sussurrou, seus olhos arregalados de admiração. A fonte era uma estrutura simples, talhada em pedra bruta, mas havia algo majestoso em sua simplicidade. A água que jorrava dela era cristalina, e pequenos símbolos entalhados em sua base contavam histórias de tempos antigos. Relâmpago parou, completamente indicando que haviam chegado ao primeiro ponto sagrado de sua jornada. Alberto desmontou primeiro, ajudando sua filha em seguida. Juntos, aproximaram-se da fonte, suas mãos tremendo levemente ao tocarem a água fria. Sua mãe estava certa. Alberto falou suavemente, observando como a água clara lavava o tremor de suas mãos. Há uma magia antiga aqui, algo que não pode ser explicado, apenas sentido. Maria Helena sorriu, percebendo como seu pai parecia diferente agora, mais leve, como se cada passo desta jornada estivesse lavando camadas de amargura acumuladas ao longo dos anos. Deixaram a fonte antiga quando o sol estava no ponto mais alto do céu. A água fresca havia revigorado não apenas seus corpos, mas também seus espíritos. Alberto sentia as tremulações em suas mãos diminuindo, como se a própria fonte estivesse ajudando seu corpo a se livrar dos anos de dependência. O caminho agora serpenteava por uma região mais elevada, onde o ar ficava gradualmente mais fino e fresco. Relâmpago mantinha um passo constante e seguro, escolhendo sua rota com uma precisão que confirmava as palavras do diário sobre a memória ancestral dos guardiões. Papai, Maria Helena chamou, sua voz carregando uma curiosidade renovada. A mamãe escreveu sobre o segundo lugar sagrado. Ela disse que é um carvalho tão antigo que ninguém sabe quando foi plantado. Alberto assentiu, lembrando-se das histórias que Helena costumava contar. Sua mãe dizia que o carvalho das memórias guarda as histórias de todas as famílias que já passaram por ele, que seus galhos são como braços abertos, prontos para abraçar aqueles que precisam de consolo. Como se respondesse às palavras de Alberto, Relâmpago alterou levemente sua direção, tomando um caminho que subia por uma encosta suave. O ar ficou mais denso com o perfume de flores silvestres e o som de pássaros tornou-se mais intenso. Olha, Maria Helena apontou, seus olhos brilhando de excitação. À frente deles, emergindo como um gigante verde contra o céu azul, estava o Carvalho das Memórias. A árvore era ainda mais impressionante do que as descrições no diário. Seu tronco era tão largo que seriam necessárias várias pessoas, de mãos dadas, para abraçá-lo por completo. Seus galhos se estendiam em todas as direções, criando uma copa majestosa que parecia tocar as nuvens. Relâmpago parou espontaneamente ao alcançar a sombra da grande árvore. O ar ali era diferente, carregado com uma energia antiga que fazia a pele formigar. Alberto ajudou sua filha a desmontar e juntos se aproximaram do tronco venerável. A mamãe escreveu que devemos tocar o tronco e fechar os olhos. Maria Helena leu no diário, sua voz baixando para um sussurro respeitoso. Ela disse que o carvalho nos mostra o que precisamos ver. Pai e filha se aproximaram do tronco imenso, suas mãos pequenas tocando a casca rugosa simultaneamente. No momento em que fecharam os olhos, algo extraordinário aconteceu. Foi como se um filme começasse a passar em suas mentes. Alberto viu Helena, jovem e radiante, montada em Relâmpago, seu riso ecoando pelos campos. Viu o dia do nascimento de Maria Helena, o orgulho e amor transbordando em seu próprio rosto mais jovem. Viu momentos que havia esquecido, enterrados sob anos de amargura e álcool. Maria Helena, por sua vez, viu memórias que não sabia que possuía.
Sua mãe cantando para ela ainda bebê, Relâmpago sempre próximo, suas orelhas atentas a cada nota. Viu momentos de alegria familiar que precederam a doença de Helena, momentos em que seu pai sorria facilmente e seus olhos brilhavam de amor. Quando abriram os olhos, ambos tinham lágrimas escorrendo pelo rosto. Alberto puxou sua filha para um abraço apertado, o primeiro em tanto tempo que quase havia esquecido como era a sensação. Me perdoa, pequena, ele sussurrou entre soluços. Me perdoa por ter esquecido o que realmente importa. Relâmpago se aproximou, seu focinho gentilmente tocando os ombros de pai e filha. O cavalo parecia emanar uma aura de proteção e conforto, como se estivesse ajudando a tecer novamente os laços que haviam se partido. A mamãe está aqui, Maria Helena disse suavemente, ainda abraçada ao pai. Não do jeito que a gente queria, mas está. Nas memórias, nas histórias, no relâmpago. Alberto olhou para o diário que sua filha segurava, depois para o imenso carvalho que os abraçava com sua sombra protetora. Helena sempre dizia que as pessoas que amamos nunca nos deixam realmente, que continuam vivendo através do amor que plantaram. O vento soprou suavemente entre os galhos do carvalho, fazendo as folhas dançarem uma melodia antiga. Pequenas flores silvestres cresciam ao redor do tronco, suas pétalas delicadas contrastando com a força imponente da árvore. Ainda temos um lugar para visitar, Maria Helena lembrou, consultando o diário. A pedra sagrada, onde a bisavó... Espera! Alberto assentiu, ajudando sua filha a montar novamente em Relâmpago. Antes de partir, tocou mais uma vez o tronco do carvalho, como se selasse uma promessa silenciosa. As memórias que a árvore havia despertado não eram mais um peso, mas um tesouro a ser guardado e honrado. O sol começava sua descida no horizonte quando chegaram ao terceiro local sagrado. A pedra sagrada erguia-se solitária no topo de uma pequena colina, seu formato lembrando vagamente um altar natural. O diário de Helena descrevia-a como o último portal antes da capela, um lugar onde promessas antigas eram renovadas e destinos eram selados. Maria Helena segurava o diário com força contra o peito, enquanto Relâmpago subia a trilha com passos cuidadosos. A ansiedade em seu coração crescia a cada passo. Estavam tão perto da capela, tão perto de conhecer sua bisavó. Foi então que ouviram o som de um motor conhecido. A caminhonete do João, Alberto murmurou, seu corpo tensionando-se instantaneamente. O veículo se aproximava pela estrada que contornava a base da colina, a poeira subindo em seu rastro como uma nuvem ameaçadora. Ele nos seguiu, Maria Helena sussurrou, o medo fazendo sua voz tremer. Ele veio buscar o relâmpago. Mas algo estranho aconteceu. Ao invés de demonstrar medo ou agitação, Relâmpago manteve-se extraordinariamente calmo. O cavalo continuou subindo em direção à pedra sagrada, como se soubesse exatamente o que precisava ser feito. Confie nele, Alberto falou, sua voz surpreendentemente firme. Sua mãe sempre dizia que os guardiões sabem mais do que imaginamos. Ao alcançarem o topo, a visão os deixou sem fôlego. A pedra sagrada não estava vazia. Uma senhora idosa estava sentada em um banco rústico ao lado dela, suas mãos enrugadas, trabalhando em um bordado delicado. Seus cabelos brancos como neve brilhavam no sol poente, e seus olhos, quando se ergueram para encontrar os visitantes, eram idênticos aos de Helena. Finalmente vocês chegaram, ela disse, sua voz suave, mas firme como raízes antigas. Estive esperando por este momento há muito tempo. Dona Celeste, Alberto respirou, reconhecendo sua antiga sogra. A última vez que a vira havia sido no funeral de Helena, quando palavras amargas foram trocadas e laços foram rompidos. Bisavó? Maria Helena perguntou.
sua voz pequena, mas cheia de esperança. O sorriso que iluminou o rosto da anciã foi como um raio de sol atravessando nuvens de tempestade. Minha pequena Maria Helena. Ela abriu os braços e a menina não hesitou em desmontar e correr para seu abraço. O som da caminhonete ficava mais próximo, mas Dona Celeste não parecia preocupada. Seus olhos se fixaram em Relâmpago e uma comunicação silenciosa pareceu passar entre eles. Você sabia que viríamos, Alberto disse. Não era uma pergunta. Os guardiões sempre encontram o caminho de volta para casa. Ela respondeu simplesmente. Helena confiou Relâmpago a vocês, não apenas como um presente, mas como um guia. Ele esperou pacientemente até que estivessem prontos para entender. A caminhonete finalmente alcançou o topo da colina e João saltou, seu rosto vermelho de raiva. Alberto, você não pode voltar atrás no nosso acordo. Mas algo no ar fez o homem parar abruptamente. Talvez fosse a presença imponente da pedra sagrada, ou a dignidade serena de Dona Celeste, ou ainda o modo como Relâmpago se postou, majestoso e inabalável, entre ele e a família reunida. Este lugar é sagrado, João, Dona Celeste falou, sua voz carregando o peso de gerações. E este cavalo não está à venda, nunca esteve. Ele pertence a uma linhagem antiga de guardiões, e seu lugar é aqui, protegendo esta família. Que bobagem é essa? João zombou, mas sua voz tremeu levemente. A mesma bobagem que fez você seguir as pegadas de Relâmpago até aqui. Ela respondeu calmamente. A mesma bobagem que faz seu coração bater mais rápido agora, sentindo a energia deste lugar. Maria Helena observava a cena com fascínio, segura nos braços de sua bisavó. Alberto deu um passo à frente, alcançando o envelope em seu bolso. Aqui está seu dinheiro, João, ele disse, sua voz firme. Nosso acordo está desfeito, algumas coisas não têm preço. O sol poente banhava a pedra sagrada em luz dourada, criando sombras, longas que pareciam dançar ao redor deles. Relâmpago relinchou suavemente, o som ecoando pela colina como uma antiga canção de vitória. João permaneceu imóvel por alguns instantes, seu olhar alternando entre o envelope com o dinheiro e a cena diante dele. Havia algo no ar. Uma energia antiga e palpável, que fazia até mesmo sua natureza rude hesitar. Minha filha costumava dizer, Dona Celeste falou suavemente, ainda abraçando Maria Helena, que há momentos na vida em que precisamos escolher entre seguir nosso orgulho ou ouvir a sabedoria do coração. O homem deu um passo para trás, como se as palavras o tivessem atingido fisicamente. Seus olhos encontraram os de Relâmpago, e pela primeira vez ele pareceu ver realmente o animal, não como uma mercadoria, mas como algo muito além de sua compreensão. Fique com seu dinheiro, ele murmurou finalmente, recuando em direção à caminhonete. Tem algo estranho nesse lugar, nesse cavalo. Sem mais palavras, entrou no veículo e partiu, a poeira de sua partida sendo levada pelo vento do entardecer. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o grupo. Maria Helena abraçou sua bisavó com mais força, sentindo-se finalmente segura, verdadeiramente segura, pela primeira vez em muito tempo. Venham, Dona Celeste disse, levantando-se com a agilidade surpreendente de quem conhece bem o próprio corpo apesar da idade. A capela nos espera e há muito a ser compartilhado antes que a noite chegue. O caminho da pedra sagrada até a capela era curto, mas cada passo parecia carregado de significado. Alberto caminhava ao lado de Relâmpago, que agora carregava Maria Helena e Dona Celeste. Sua postura a de um guardião consciente da preciosidade de sua carga. A capela surgiu diante deles como uma visão de outro tempo, pequena, mas majestosa. Suas pedras antigas cobertas parcialmente por era florida. Ao lado dela, uma casa modesta, mas bem cuidada, exalava um ar acolhedor. Este lugar,
Dona Celeste explicou enquanto desmontavam. Tem sido o coração de nossa família por gerações. Aqui, os guardiões são honrados e as histórias são mantidas vivas. Dentro da casa, o tempo parecia fluir de maneira diferente. O aroma de chá de ervas recém-preparado preenchia o ar, e nas paredes, fotografias antigas contavam silenciosamente a história da família. Helena sorria em muitas delas, sempre com relâmpago por perto. Ela queria tanto trazer você aqui, a anciã disse a Maria Helena enquanto servia o chá em xícaras delicadas, para transmitir o legado, para manter viva a tradição. Alberto, sentado em uma cadeira de balanço que parecia ter sido feita especialmente para momentos de contemplação, segurava sua xícara com mãos que já não tremiam tanto. Eu a impedi, ele confessou, sua voz carregada de arrependimento. Estava tão determinado a provar que não precisávamos dessas superstições. O orgulho nos faz cometer muitos erros, Dona Celeste respondeu sem julgamento. Mas o amor tem o poder de corrigir todos eles, se permitirmos. Maria Helena explorava a sala com olhos maravilhados, parando diante de um retrato em particular. Sua mãe, ainda jovem, sentada ao lado da pedra sagrada, escrevendo no mesmo diário que agora repousava em suas mãos. Ela começou a escrever. Naquele diário, no dia em que soube que estava grávida de você, Dona Celeste explicou, aproximando-se da neta. Queria garantir que você conhecesse suas raízes, sua herança, mesmo que ela não estivesse aqui para contar pessoalmente. Do lado de fora, Relâmpago pastava tranquilamente no pequeno pasto ao lado da capela, suas orelhas ocasionalmente se movendo em direção à casa, como se acompanhasse a conversa. O que acontece agora? Alberto perguntou, sua voz carregando uma humildade nova. Dona Celeste sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de muitas vidas. Agora, meu querido, começa o verdadeiro trabalho de cura. Não apenas sua cura pessoal, mas a cura dos laços que foram rompidos, das tradições que foram esquecidas. Ela se levantou, caminhando até uma antiga arca de madeira entalhada. De dentro, retirou um xale muito parecido com o que Maria Helena ainda usava. Mas este tinha símbolos delicados bordados em suas bordas. Este era o xale da mãe de Helena, ela explicou, estendendo-o para Alberto. Cada símbolo conta uma história, cada ponto representa uma lição. Está na hora de vocês aprenderem essas histórias, de reconectarem-se com quem realmente são. 2 meses se passaram desde aquela tarde na capela. A fazenda, antes lugar de sombras e tristezas, havia se transformado gradualmente. As janelas, agora sempre abertas, deixavam entrar a luz do sol e a brisa perfumada do jardim que Maria Helena começara a cultivar com a ajuda de sua bisavó. Alberto, com o apoio constante de Dona Celeste, havia iniciado sua jornada de recuperação. As garrafas vazias deram lugar a xícaras de chá de ervas colhidas no jardim sagrado da capela. Suas mãos, antes trêmulas pela abstinência, agora se ocupavam, aprendendo os antigos ofícios da família, trabalhar com madeira, cuidar da terra, respeitar os ciclos naturais. Naquela manhã particular, pai e filha estavam sentados nos degraus da varanda, observando o relâmpago pastar tranquilamente. O cavalo erguia ocasionalmente a cabeça, seus olhos sábios, verificando a localização de seus protegidos, um hábito que nunca abandonara. Papai, Maria Helena chamou, seu pequeno dedo marcando uma página do diário de sua mãe. A mamãe escreveu aqui sobre hoje. Ela sabia que seria um dia especial. Alberto sorriu, um sorriso genuíno que agora aparecia com mais frequência em seu rosto. O diário havia se tornado um guia para eles, revelando suas mensagens no momento certo, como se Helena soubesse exatamente quando cada palavra seria necessária. É o Festival da Renovação, ele respondeu.
seus olhos voltando-se para a estrada onde uma pequena procissão começava a se formar. Sua bisavó disse que é uma tradição antiga, celebrada quando o verão começa a dar lugar ao outono. A comunidade inteira participava do festival, mas este ano era especial. Pela primeira vez em décadas, a celebração aconteceria na fazenda, um sinal da reintegração da família às antigas tradições. Dona Celeste chegou cedo, trazendo consigo o aroma de pão fresco e ervas sagradas. Em suas mãos, carregava um novo chale, feito especialmente para Maria Helena, com os mesmos símbolos protetores que decoravam o de Helena. Está na hora, a anciã anunciou com um sorriso sereno, ajudando Maria Helena a colocar o chale novo sobre seus ombros pequenos. Relâmpago se aproximou espontaneamente, como se entendesse seu papel na cerimônia. Seu pelo negro brilhava ao sol, a faixa branca em seu peito mais vívida que nunca. As pessoas começaram a chegar, trazendo oferendas tradicionais, frutas, pães, flores silvestres. Entre elas, rostos que Alberto havia evitado por anos agora, eram recebidos com abraços de reconciliação. A cerimônia começou quando o sol atingiu seu ponto mais alto. Dona Celeste conduziu Maria Helena até Relâmpago, suas palavras carregando o peso de gerações de sabedoria. Os guardiões, ela explicou para todos os presentes, não são apenas protetores de corpos, mas de almas. Eles nos guiam de volta para casa quando nos perdemos. Nos lembram quem realmente somos quando esquecemos. Alberto observava, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, enquanto sua filha montava em Relâmpago com a graça natural de quem nasceu para este momento. O cavalo circulou o pátio da fazenda 3 vezes, seguindo um ritual antigo de bênção e proteção. Helena está aqui conosco. Dona Celeste continuou, sua voz suave, mas clara. No sorriso de sua filha, na força renovada de seu marido, na lealdade inabalável de Relâmpago. O amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma, como as estações do ano. Quando a cerimônia terminou, a celebração começou. Música, dança e histórias preencheram a fazenda até o anoitecer. Alberto, sentado com sua filha e sua sogra na varanda, sentia uma paz que há muito não conhecia. Sabe, papai, Maria Helena disse, aninhada em seu colo. Acho que entendo agora por que a mamãe escreveu tanto neste diário. Não era só para nos contar histórias, era para nos mostrar o caminho de volta para casa. Relâmpago pastava próximo à varanda, sua presença uma constante e reconfortante. O cavalo havia cumprido sua missão como guardião, não apenas protegendo a pequena Maria Helena, mas guiando toda a família de volta à luz. As estrelas começavam a pontilhar o céu quando Dona Celeste se levantou para partir. Antes de ir, entregou a Alberto um novo caderno, suas páginas ainda em branco. Para você continuar a história, ela explicou com um sorriso gentil. Cada geração adiciona seus próprios capítulos à saga de nossa família. E agora, vocês têm muito a contar. Alberto abraçou sua filha mais forte, sentindo o perfume suave do novo chale se misturar com o aroma das flores do jardim. Em paz daquele momento, podia quase ouvir o riso de Helena no vento, vivo e eterno, como o amor que os havia trazido de volta para casa. A lua cheia se erguia no horizonte, banhando a fazenda em luz prateada. Relâmpago ergueu sua cabeça majestosa, relinchando suavemente para a noite. Seu som não era apenas um chamado, era uma promessa, um lembrete de que alguns laços são fortes demais para serem quebrados, alguns amores profundos demais para serem esquecidos. E assim, sob o céu estrelado de uma noite de início de outono, uma nova história começava a ser escrita, entrelaçando passado e presente, dor e cura, perda e renovação, no eterno ciclo da vida que continua, sempre protegido pelos olhos atentos dos guardiões silenciosos.